hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Bom dia, ouvintes da LAC. Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção e apresentação de João Costa, técnica e sonorização de António dos Santos. E cá estamos para, mais uma vez, contar-lhe o que de mais importante acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América, ou assuntos que acontecem e que têm um impacto direto ou indireto nas relações entre os dois países. Claro, estamos a falar de impacto económico. Hoje vamos contar-lhe que a US Chamber of Commerce, a Câmara-Mãe das AmChams por todo o mundo, mudou a liderança a meio deste mês. E nós hoje vamos trazer-lhe a visão desta nova liderança da US Chamber of Commerce, que foi nos últimos 24 anos liderada por Thomas Donahue e, claro, agora vai ser liderado pela primeira vez por uma mulher, chama Susan Clark, e a senhora vai estar à frente da maior organização de negócios do mundo, o maior grupo de lobby dos Estados Unidos da América, e nós aqui vamos trazer a visão desta nova líder sobre os assuntos relacionados com os negócios dos Estados Unidos, quer seja internamente nos Estados Unidos, quer a nível internacional. Então fique connosco, acompanhem esta edição do programa A Hora da AmCham Angola. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Vamos, naturalmente, deixar-vos com a saudação musical, é Bruno Mars e Silk Sonic, com o tema Leave the Door Open, que para abrir aqui esta edição do nosso programa, e nós vamos depois regressar para contar depois com ele. Plans. Don't say that. Shut
I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Ooh, you're so sweet, so tight, I won't bite unless you like. If you smoke, I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. La 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 la, I need you, baby. La la la, la 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 la, I got to see you, baby. La la la, la 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 la, girl, I'm trying to give you this. Hey, I'ma leave my door open. I'ma leave the door open, baby. I'ma leave my door open, girl. And I'm hoping that you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming Ouvimos Bruno Mars e o Silk Sonic. Aliás, Silk Sonic é uma banda que integra Bruno Mars, Anderson .Paak e outros músicos conceituados, e com o tema Leave the Door Open. É a música que está no top das tabelas mundiais e nos Estados Unidos em particular. Vamos, naturalmente, aqui, como anunciado no início deste programa, trazer-lhe a informação sobre a alteração de liderança na US Chamber of Commerce. A US Chamber of Commerce tem, desde o dia 11 de março, uma nova presidente executiva, chama-se Suzanne Clark, a primeira mulher a liderar o grupo centenário e a maior organização de negócios dos Estados Unidos. Suzanne Clark sucedeu a Thomas J. Donohue como chefe executivo da Câmara, presidente e CEO da Câmara, o maior grupo de lobby empresarial dos Estados Unidos da América e também considerado o maior grupo de lobby empresarial do mundo. A entrada da Sra. Clark vai fazer com que a senhora ocupe um dos empregos mais poderosos nos negócios e vai encerrar um período de 24 anos de liderança de Thomas J. Donohue. Thomas Donohue Sr. é o ex-presidente e CEO da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, localizada em Washington, D.C. A Câmara de Comércio apoia causas para o negócio e é a maior e mais antiga associação comercial dos Estados Unidos. A Câmara é a maior organização de lobby nos Estados Unidos e gasta grande parte
do seu orçamento no lobby da organização anualmente, garantindo que os interesses corporativos dos Estados Unidos são defendidos a todos os níveis nos Estados Unidos. Quando falo de interesses dos Estados Unidos, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo. O'Neill foi o presidente da Câmara desde 1997 até 2021. Senhora Clark tomou o posto, naturalmente, dia 11 de março. Recordo-se que a US Chamber surge em 1912, há mais de 100 anos, após o então presidente dos Estados Unidos, William Taft, ter encorajado o surgimento de uma organização que representasse os interesses das empresas dos Estados Unidos por todo o país e a nível mundial. A US Chamber tem filiais em mais de 100 países, incluindo Angola. As filiais da US Chamber no mundo têm a designação de AmCham, ou seja, American Chamber. Por isso, em Angola, chama-se AmCham Angola, a organização que tem este programa de rádio emitido semanalmente, a quarta-feira, das 10 horas às 11, no LAC, o Antena Comercial. Hoje vamos saber um pouco mais sobre a nova líder da US Chamber e o que é que Suzanne Clark pensa sobre os negócios dos Estados Unidos, quer nos Estados Unidos, quer no mundo inteiro. Vamos começar com a entrevista da Sra. Clark à CNBC sobre a expectativa da US Chamber of Commerce a nível da liderança do presidente Biden. Vamos ouvir. At this point, the Biden agenda, how much of that would get thumbs up from you in the Chamber of Commerce? And olhando para a agenda do presidente Biden, que impacto terá sobre os negócios dos Estados Unidos e quais as questões mais importantes para si e para a US Chamber? Já agora, pensa que com a saída do presidente Trump vamos ter um governo mais conservador? Okay, there's a lot to unpack there. Let's start with, we've worked with every administration since we were founded over 100 years ago, and there was a lot to... Haverá um impacto grande com esta mudança de liderança, mas gostava de dizer que nós, na US Chamber of Commerce, trabalhamos com todas as administrações, numa prática nossa desde que fomos fundados há mais de 100 anos. Comecemos por falar um pouco sobre a administração recente do presidente Trump. Houve muito trabalho feito, não é? Quer por nós, em parceria, e outro trabalho foi feito em que tínhamos posições completamente divergentes, não é? E agora, com a administração Biden, não será diferente. Recordo-lhe que na administração Trump tivemos muitas coisas a acontecer, como o caso dos impostos e também a questão da regulamentação também da atividade dos imigrantes. Esses aspectos nos colocaram em posições diferentes. Em alguns casos nos apoiamos, redução de impostos, e no outro, a forma como estava a ver a questão da imigração, nós discordamos. E por isso houve luta entre nós e a administração, mas luta no bom sentido. Porque nós entendemos que os problemas que se tentam resolver são críticos, quer a nível do comércio, quer a nível da imigração. Não é? Estes problemas são verdadeiros para todas as administrações e nós acreditamos que na administração do presidente Biden o apoio aos negócios continuará a ser uma prioridade, mas mesmo assim, tal como nos anos anteriores e nas administrações anteriores, haverão coisas em que vamos trabalhar juntos e haverão coisas sobre as quais vamos ter posicionamentos diferentes. Foi assim com Trump e todos os outros que o antecederam e não será diferente com o presidente Joe Biden. E o ponto mais crítico neste momento é, por exemplo, voltar a colocar a economia do país sob carris, né? Colocá-la em ordem, resolver problemas causados pela pandemia. E o meu desafio nesse momento é, sem dúvidas, trazer os americanos de volta ao trabalho. E como acontece com todas as administrações, repito, haverão pontos que vamos apoiar, especialmente, e vamos ter outros que não, e que vamos ter que dialogar, discutir e usar todos os meios para, naturalmente, tendo posições diferentes, chegar-se ou a um meio termo ou evitar que uma situação efetivamente não favorável aos nossos membros se chegue a acontecer ou se perpetue por muito tempo. how about raising the minimum wage to $15? Does the Chamber of Commerce support those efforts? A proposta do Presidente de estabelecer um salário mínimo de $50 a nível nacional é algo que vocês da Câmara apoiam? $15 feels like a political number, not an economic number, right? $15 in some places in the middle of the country is really $50 soa a um número político, mas não um número económico. Tudo porque os $50 não têm o mesmo poder de compra a nível nacional e nem todas as empresas têm a mesma capacidade. Portanto, $50 não me parece ser o número certo em termos económicos. Claro que concordamos que o salário mínimo nacional deve sofrer um aumento, mas não é uma decisão que devia ser tomada de forma uniforme. So the Chamber would advocate for raising the minimum wage? A Câmara vai advogar o aumento do salário mínimo a nível federal? Não percebo.
I think the chamber would say if you could get to the right number that made a difference for Americans without putting Americans out of work. Eu diria que nós apoiamos um aumento que seja justo para os americanos, sem colocar em causa o emprego dos americanos. É que os dados de estudos que fizemos apontam que um aumento salarial para $50 põe mais de 1 milhão de pessoas no desemprego. E esta é uma questão sobre a qual tem que se prestar atenção. So, in general, you think that the federal government should be... O que não percebo bem, gostava que me respondesse diretamente, é se a US Chamber apoia ou não o aumento do salário. I think that's right, but I think that number shouldn't be politically motivated, it should be economically motivated. Eu diria que apoiamos o aumento, mas o número do aumento não deve ser de forma uniforme, mas respeitar a realidade de cada parte do país. Mais uma vez, repito, este número não deve ser decidido somente considerando o aspecto político, mas sobretudo económico. Right, that would be the way it's set now, just by market forces. How about raising taxes? Which tax increases? E sobre os impostos? Qual a visão da Chamber sobre os impostos? Acredita que os impostos deveriam subir? This is absolutely not the right time to raise taxes on any American and on any business. Absolutamente não. Não é o tempo certo para aumentar os impostos aos americanos em qualquer negócio. Não estamos no ambiente económico certo para tais medidas. Okay, how about when the pandemic has been... E quando passar a pandemia, qual o nível certo de impostos então nos Estados Unidos? I can't imagine a situation where the US Chamber of Commerce is going to support a rise. Não posso imaginar num cenário em que a US Chamber apoie o aumento de impostos às empresas dos Estados Unidos. Em momento nenhum. Ouvimos a entrevista a Suzanne Clark, ela que é a nova presidente da US Chamber of Commerce, e vem aqui falar sobre a agenda do presidente Biden. Vamos a um breve intervalo, voltamos já a seguir para continuar a contar-lhe a visão da nova líder da US Chamber of Commerce, a Câmara-Mãe das AmChams por todo. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos 3 parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria. A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries.
Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabo Rock. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Renovados os votos de muito bom dia, ouvintes da LAC. Estamos de volta aqui na Hora da AmCham, programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Na primeira parte, ouvimos a nova líder da US Chamber of Commerce. Ela era presidente da Fundação US Chamber of Commerce, é ex-líder de negócio e foi considerada em 2019 como a mulher mais influente em Washington por publicações de negócios nos Estados Unidos da América. Susan Clark é a nova chefe da US Chamber of Commerce. A partir deste mês de março, dia 11, tomou posse a nova chefe e primeira mulher a liderar a maior organização de negócios do mundo, US Chamber of Commerce. Agora vamos recordar o que é a US Chamber of Commerce, trazendo aqui Scott Eichner, aquele que é o diretor executivo para a África, não é? Que está à frente daquilo que são as AmChams todas desta parte do mundo, e que explica o que é a AmCham e a expectativa da US Chamber of Commerce com a existência de uma Câmara de Comércio Americana no nosso país. Vamos ouvir o que nos diz Scott Eichner. Recordando, claro, em reposição, pois essa foi uma entrevista que fizemos a Scott Eichner no primeiro ano da existência da AmCham Angola, quando estávamos a criar oficialmente a AmCham Angola. Então foi entrevistado Scott Eichner, diretor executivo para a África da US Chamber of Commerce. Vamos ouvir o que pensa o homem que lidera a US Chamber no capítulo africano e que agora já não reporta para Thomas Donio, mas sim para Susan Clark. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da AmCham Angola. Vamos ouvir, já agora passo eu a dublar as perguntas que foram feitas a Scott Eichner pela imprensa sul-africana. A primeira questão que lhe foi feita, o Scott Eichner estava à saída da reunião com o presidente Cyril Ramaphosa na África do Sul. Como sabe, a reunião do Centro de Negócios Estados Unidos-África foi realizada na África do Sul, em que as maiores empresas americanas, estamos a falar da IBM, da Microsoft, John Deere, General Electric, entre outras grandes empresas, estiveram na África do Sul, acompanhadas das suas contrapartes africanas, só para citar algumas, o Zenith Bank, da Nigéria, e também Dangote Group, do homem mais rico da África, Aliko Dangote. De Angola participaram os angolanos Pedro Godinho, que é presidente da AmCham Angola e que foi nomeado a membro do Conselho de Administração do Centro de Negócios dos Estados Unidos da África, e, naturalmente, a jurista Maria Luísa Abrantes. Vamos ouvir então o que Scott Eichner dizia no final desta reunião com o presidente sul-africano. Scott Eichner, uma vez recebido pela imprensa sul-africana, o que é que efetivamente pode sair desta reunião? E será que existe, na perspectiva da US Chamber of Commerce, fazer uma visita à Angola? It was a very enlightening meeting. President Ramaphosa has a big vision for this country and how to incorporate both the goals of every South African to have a good quality of life while at the same time attracting foreign direct investment. Foi muito esclarecedor. O presidente Ramaphosa tem uma grande visão para este país. Foi importante nessa reunião olhar para as metas e como incorporar quer as metas e assegurar que todo o sul-africano tenha uma boa qualidade de vida, ao mesmo tempo que foi falando sobre o ambiente de negócios para a atração de investimento estrangeiro. Foi um diálogo franco e aberto, onde tivemos feedback
feedback muito direto sobre a proveniência e os setores que mais beneficiam do investimento estrangeiro e falamos também sobre algumas barreiras e alguns desafios que se colocam à atração de investimento estrangeiro proveniente dos Estados Unidos e dos seus parceiros que estão em África e, naturalmente, isto foi muito importante para alcançar os objetivos por via de uma maior colaboração entre a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e também a presidência do país, no caso, a África do Sul. Sr. Skorajner, muito obrigado, mas gostávamos de saber que importância, afinal, tem o mercado africano. Notamos que o Centro de Negócios Estados Unidos-África visitou o Quênia quando do seu lançamento e agora visita a África do Sul. Para quando uma visita a Angola? Yeah, I think in each market they present different opportunities. Obviously, the U.S. Chamber of Commerce is primarily an organization that represents American companies. And so when we look at where we engage around the world, we have to take into consideration where the bulk of investment currently is. Penso que cada mercado em África apresenta diferentes oportunidades. Obviamente, a Câmara de Comércio americana está engajada em promover as empresas americanas e os seus investimentos em África e de certo modo, ajudar a remover barreiras. Procuramos olhar para o melhor engajamento necessário, quer com as autoridades locais, quer com as empresas locais, para assegurar a presença das empresas americanas em todos os países em que o investimento americano está presente. A realidade é que as metas de investimento são bem-vindas e olhamos não apenas para os maiores mercados, mas também para as possibilidades de investimento nos mercados mais pequenos, porque acreditamos que a integração regional é igualmente muito importante para a comunidade de empresas americanas, bem como para os mercados locais. Se olharmos para o Quênia, é um bom mercado que permite acesso aos países vizinhos. O mesmo acontece na África do Sul, sendo o que é a maior economia da região, atrai a nossa atenção, pois pretendemos também entrar em países mais pequenos, como Botsuana e Lesoto, que, apesar de serem pequenos, são igualmente apetecíveis para as empresas americanas e também oferecem oportunidades. Penso que as multinacionais, muitas vezes, não fazem o melhor trabalho no que toca a explorar todas as oportunidades de negócio que surgem fora das fronteiras dos Estados Unidos. E nós, da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, queremos perceber e, naturalmente, depois apresentar um histórico de realce de forma a que os investimentos dos Estados Unidos possam crescer aqui no continente africano. Para nós, a melhor forma de investimento é aquela que considera o ecossistema e a sua integridade, bem como, naturalmente, sempre que vai-se fabricar alguma coisa, procurar sempre beneficiar as comunidades à sua volta. Sr. Skorajner, muito obrigado, mas não respondeu a nossa pergunta. Qual é, naturalmente, o vosso interesse em Angola? We're very excited and bullish in the United States on the current state of Angola. We think it's made a lot of the right moves since President Lourenço came to power. Nós, nos Estados Unidos, estamos muito interessados no que está a acontecer em Angola. Penso que o governo angolano está a dar muitos passos acertados, especialmente desde que o presidente João Lourenço assumiu o poder. Definitivamente, devo dizer que as medidas tomadas pelo Presidente da República e seu staff, e bem como os membros do Executivo, estão a aumentar o interesse das empresas americanas no mercado angolano. E nós estamos a considerar visitar o país no final deste ano e esperamos ainda este ano receber o Presidente Lourenço em setembro, durante a reunião das Nações Unidas, a Assembleia Geral. Temos perspectivas de estar com o Presidente e, deste modo, encontrar formas de aproximar mais os dois mercados. Sr. Skorajner, muito obrigado. Skorajner foi também questionado pela imprensa sul-africana sobre, efetivamente, quais foram as decisões mais importantes que saíram desta reunião do Centro de Negócios dos Estados Unidos da África, que esteve reunido na última semana em Joanesburgo, na África do Sul, em que, naturalmente, foram vistos vários assuntos. Quais são os principais assuntos? Perguntou a imprensa sul-africana. Multiple themes, but two driving themes coming out of this, that we need to expand the base of the businesses that we engage with. How do we build a virtual community, given that technology has advanced so far in this day and age, to look at how small and medium-sized enterprises are looking at the African continent, and then how local SMEs spread throughout the continent can interact with
Há múltiplas coisas, há duas coisas a acontecer e que nós precisamos expandir a base dos nossos membros, essencialmente passar a representar também os interesses de pequenas, médias empresas e, claro, o enfoque aí recai para a comunidade virtual. As empresas tecnológicas estão de olho no mercado africano e o Centro de Negócios Estados Unidos-África está no processo de criar uma plataforma que vai permitir um acesso mais facilitado das micro pequenas empresas americanas ao mercado africano, bem como assegurar uma maior interação destas micro pequenas e médias empresas, especialmente as tecnológicas dos Estados Unidos, com as micro pequenas e médias empresas do continente africano. E por isso o US Africa Business Center, o Centro de Negócios dos Estados Unidos-África, tem estado a trabalhar para estimular investimento dos Estados Unidos em África por via das micro, pequenas e médias empresas. Para este efeito, vamos dar a possibilidade às micro, pequenas e médias empresas de se tornarem membros também do Centro de Negócios dos Estados Unidos-África, uma vez que agora, como podem reparar, os nossos membros são essencialmente as grandes empresas. Mas vamos alargar a nossa base de membros, procurando também congregar as micro, pequenas e médias empresas. Scott Eichner foi também questionado sobre as trocas comerciais entre a África e os Estados Unidos. E a resposta foi a seguinte. It's small. I mean, it's a percentage of global GDP. The reality is the last markets on Earth are on the continent that haven't been explored. As trocas comerciais entre a África e os Estados Unidos são muito diminutas. É um valor muito residual do PIB, quer do continente, quer dos Estados Unidos. A realidade é que o maior mercado do mundo está, obviamente, no continente africano, cujo potencial ainda está por explorar. As pequenas e médias empresas estão a crescer, o que cria uma oportunidade para que os 54 países espalhados pelo continente africano possam melhorar a si mesmos para a comunidade de negócios. Os acordos de livre comércio também estão aí e são itens que vão ajudar a reduzir o custo de fazer negócios e atrair mais investimentos para a região. A imprensa sul-africana aproveitou também para dizer ao Scott Eichner que, efetivamente, se não considera que os Estados Unidos estão um bocado atrasados em relação a outros continentes, nomeadamente a Europa e a Ásia, no que toca ao investimento no continente africano. E eis a resposta. The reality is that the U.S. is late to the game when it comes to the continental investments. Europe has long-standing trade ties, mainly based on colonial issues, which, quite frankly, always aren't the best. And Asia's been here for quite a long time, I believe. A realidade é que os Estados Unidos estão atrasados no jogo de alocar investimento para o continente africano, devo reconhecer. A Europa já tem laços comerciais com a África que datam de muito mais tempo. Claro que o colonialismo deu-lhes uma grande vantagem. Entretanto, a Ásia também não fica atrás, também está há mais tempo que nós no continente africano. E como exemplo disso, posso dizer que, recentemente, foram feitas descobertas arqueológicas de moedas chinesa em Mombasa. Ou seja, moedas estas que datam de mais de 100 anos atrás, o que implicitamente demonstra que o comércio entre os chineses e os países africanos já existe há muito mais tempo. Por isso, eu devo apenas reconhecer que os Estados Unidos estão, sim senhora, atrasados no jogo de trazer investimento para a África, e o exemplo que podemos dar muito equiparado é o da Croácia, não é? Na Copa do Mundo. Ninguém os viu chegar e, de repente, lá estavam eles a lutar pela Taça do Mundo, ou seja, na final. Mas o melhor desporto que ilustra essa situação é o boxe, né? Onde o jogo nunca termina até termos sido nocauteados. Sr. Scott Eichner, reconhece então que o comércio entre Estados Unidos e África ainda é muito baixo e que o papel das câmaras de comércio é melhorar esta situação, e o seu, na qualidade de vice-presidente para a África. Mas o que queremos saber, afinal, é que papel jogam as AmChams nesse processo? AmChams are an entity that are endorsed by the U.S. Chamber of Commerce. So there's 118 American chambers spread across the continent. We have 14 accredited American chambers of commerce spread across the continent, the newest of one being in Angola.
The role is really to be on the day-to-day front lines of investment, giving guidance. As AmChams são entidades endossadas pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Existem 118 câmaras de comércio americanas em todo o mundo, 14 das quais estão no continente africano. E a mais recente, em África, foi criada em Angola. O papel das AmChams é realmente criar os fundamentos-chave para a atração do investimento americano, servindo de guia para as empresas em relação aos mercados em que estas operam, procurarem analisar em tempo real a realidade do mercado e dar esse feedback às empresas americanas, bem como ao governo, quer dos Estados Unidos, quer o governo do país em que estão sediadas, isso numa base diária, principalmente no que toca às novas leis do mercado, não é? É necessário que as AmChams trabalhem, e por todo o mundo temos estado a trabalhar com os governos para criar um ambiente regulatório muito melhor e muito mais benéfico para os investimentos. As AmChams jogam um papel-chave na atração de investimento privado no continente e realmente as AmChams estão na linha de frente todos os dias a lutar para assegurar que o investimento direto estrangeiro no continente tenha o seu espaço. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. Temos um breve intervalo, essa entrevista ao presidente executivo do Centro de Negócios Estados Unidos-África, Sr. Scott Eisner, e ele que também acumula a função de vice-presidente para a África da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, aquela que está presente em mais de 118 países, 14 dos quais em África, sendo Angola o mais novo, representando assim mais de 3 milhões de negócios dos Estados Unidos por todo o mundo. Vamos naturalmente trazer-lhe mais informações e mais atrações sobre essa entrevista que foi concedida, como dissemos, na África do Sul, em Joanesburgo, na semana passada, à margem da reunião do Centro de Negócios Estados Unidos-África, em que o Sr. Scott Eisner esteve a presidir esta reunião. Estiveram lá vários empresários importantes, membros do Centro de Negócios Estados Unidos-África, entre os quais podemos mencionar o homem mais rico da África, Aliko Dangote, e o presidente da GE África, o Sr. Jay Ireland, que hoje ficamos a saber que vai deixar a liderança da General Electric a partir, naturalmente, deste mês de agosto, e que em outubro entra em funções um novo CEO. Jay Ireland vai reformar-se, criou a GE África e naturalmente agora vai para o merecido descanso após 38 anos na General Electric. É um dos empresários que esteve presente nesta reunião. Também esteve presente de Angola o o presidente da Câmara de Comércio Americana em Angola, Sr. Pedro Godinho. Vamos continuar a ouvir Jay Ireland nessa entrevista que nos concedeu aqui mesmo na vizinha República da África do Sul, onde houve inclusive encontros com o presidente Cyril Ramaphosa, e o jornalista provocou, sabendo se efetivamente haviam planos de vir para Angola. Mas vamos ouvir, porque ainda há muito para saber desta entrevista concedida por Scott Eisner, o presidente executivo do Centro de Negócios Estados Unidos-África e vice-presidente da Câmara de Comércio Americana para a África. Vamos ouvir. Pois, Sr. Scott Eisner, e no caso de Angola, olhando para o caso de países como Angola, o que é que a AmCham Angola está a fazer
para aumentar o número de empresas americanas naquele mercado? We have a two-part approach to Angola. One is that I think American companies and global companies by that measure probably are lacking in education around the opportunities that exist in Angola. So we've undertaken a measure with the American Chamber of Commerce to provide an investment guide, an economic guide, if you will, that gives a baseline approach to what does it take to invest in Angola, how do you avoid pitfalls that other investors have come across, but also to give opportunities into which sectors make a lot of sense for investment. Bem, há dois tipos de approach que nós estamos a fazer para Angola. É feito por via das empresas dos Estados Unidos e multinacionais globais, com relações com os Estados Unidos, e procurar apoiá-las no que toca à falta de educação e de informação sobre oportunidades de negócios que existem em Angola. Para isto, a Câmara de Comércio Americana em Angola está a preparar um guia de investimento para o país, mostrando às empresas dos Estados Unidos quais são os setores em que existem maiores oportunidades, onde é que estão os desafios, quais são os mecanismos, quer nos Estados Unidos, quer também em Angola, que podem ajudar a aproximar mais as empresas deste mercado. E neste caso, o guia de investimento conta com uma participação muito grande da Presidência da República de Angola, que já fez chegar à US Chamber of Commerce uma declaração do Presidente da República de Angola, o Presidente João Lourenço, sobre aquilo que é a sua visão sobre a relação entre ambos os países e, claro, convidando estes investidores americanos, os nossos mais de 3 milhões de membros, a poderem investir no país. Achamos que este é um passo muito importante. Nós já fizemos o convite ao Presidente João Lourenço para falar à comunidade empresarial dos Estados Unidos da América, felizmente aceitou o convite, e sobre estas oportunidades que existem no país, o Presidente vai ter a oportunidade, quando estiver aqui nos Estados Unidos em setembro, de encontrar-se com os decisores-chaves das principais empresas americanas que operam nos Estados Unidos e que estão no continente africano, ou outras que ainda não estejam e pretendam entrar para esse mercado. Vai ser naturalmente um grande momento em que as empresas vão ter a oportunidade de ouvir da voz do próprio Presidente quais são as condições de investimento que existem, vão poder ver e receber o guia de investimento para Angola, uma ferramenta-chave que poderá ajudar. Esperamos naturalmente um diálogo franco, aberto e que poderá, de certo modo, ajudar a mudar a história das relações comerciais entre os Estados Unidos e Angola, naturalmente, porque as empresas vão poder ouvir de viva voz do próprio Presidente o que é que existe de oportunidades e vão receber este convite. Eu penso que, quando assim o é muito mais fácil quebrar barreiras e assegurar que as empresas entrem com maior facilidade para o mercado angolano. I mean, the reality is that the United States plays an integral role in the global community. We're very bullish as a country on opportunities in Africa. I think it's one of those unique places where, while domestic politics in the United States are very partisan, on the continent it's very bipartisan. I spend a lot of time within the administration and with members of Congress talking about U.S.-Africa relations as a whole, and the reality is it's very good relationships spread across a whole different portion of government, whether it's the U.S.'s leadership on things like PEPFAR. É dizer que há países em que, efetivamente, as condições para o investimento estão criadas. E posso aqui dizer que, nas reuniões com os decisores políticos nos Estados Unidos, podemos identificar estas oportunidades em alguns desses países. Our billions of dollar investments through USAID or representing the private sector of the United States, there is a much more holistic approach to our investments. And there is not a time that I'm in an African country where, as an American representing the interests of the community that I do, that I'm not welcomed warmly. É verdade, há bilhões de dólares de investimentos no continente, não é? Não há nenhum país africano em que eu me faça presente, em que eu não seja bem recebido, não é? Holisticamente por digamos assim, empreendedor dos Estados Unidos. I think there's a bit of a marketing element that countries like Angola need to do to elevate their visibility when it comes to trade, obviously reducing the regulatory burdens, enforcing the rule of law, making sure that the contracts are codified and enforced are critical elements. The global business community does look toward efforts such as
the doing business reports out of the World Bank and elsewhere to help give them a first blush at what economies are there. And I think the countries like Angola or otherwise have to look toward to strive to rise those rankings. Those who are higher up on the list traditionally get more investment. Those who are lower traditionally get. Pois, penso que países como Angola têm também, naturalmente, para além de ter esses bilhões de investimentos e condições favoráveis para investimento, ainda há algum trabalho por fazer. Por exemplo, é necessário levar a cabo algum trabalho para assegurar que as empresas no país tenham a capacidade de cumprir com os contratos que assinam, não é? Esta questão é importante. Também a questão do doing business. É conhecido que a posição do país neste ranking não é das melhores, mas eu acredito que Angola tem toda a capacidade para melhorar a sua posição no ranking doing business muito rapidamente e, deste modo, atrair cada vez mais investimento direto estrangeiro através dos Estados Unidos. Investment. So, stamping out corruption, dealing with rule of law issues, bringing down the cost of doing business in countries will help elevate their status. I think what would make a better trade environment would be a much more cohesive and regulatory or regular engagement by the governments on both sides, whether it be through the trade capacity with the U.S. government in the trade portfolio in Angola, or at the head of state level with the President of the United States and the President of Angola, meeting somewhat regularly on the margins of regular events such as the UNGA. Pois, eu penso que Angola está a dar passos importantes, como o combate à corrupção, entre outras barreiras que se estão nesse momento a remover. Mas eu penso que podemos fazer mais, ter maior intercâmbio entre ambos os países, aproximar ainda mais os governos dos países, porque não aproximar o presidente dos Estados Unidos do presidente de Angola. Uma conversação a este nível pode de facto ajudar a aproximar ainda mais ambos os mercados, sempre que Angola tem muito potencial e pode de facto melhorar significativamente essas relações. Por exemplo, é necessário também realizar missões empresariais com maior frequência entre os dois países e assegurar que as empresas de ambos os países possam fazer parcerias. Or other such occasions. Those are the types of things that I think there has to be a G2G, government-to-government engagement, because, quite frankly, the private sector will continue to move along. You know, money goes where money is welcome, and that's just a rule of life. So Angola provides that opportunity already with the oil and gas sector, but we know there's a diversification of the economy at foot that'll attract new investments. I think Angola right now is rebalancing their impression amongst others, and the current president has done a very good job of, I think, bringing back investor confidence to the fray by reconvening some of the parastatal organizations there, their boards of directors, dealing away in a very visible way with what he sees as more corrupt. Pois, eu penso que há muito trabalho para fazer a nível de government, não é? Relations. É necessário estabelecer aí uma ponte que os torna ainda mais próximos do que já estão atualmente, porque o setor privado vai continuar a trabalhar, vai continuar a trazer, porque para o setor privado, sempre que existe a oportunidade de ganhar dinheiro, é bem-vinda e ela vai naturalmente ser aproveitada. Mas no setor de petróleo e gás já sabemos que as relações entre os dois países estão mais do que solidificadas. Os Estados Unidos são importadores de petróleo angolano e existem aí, e há muitas empresas do petróleo e gás presentes no mercado. Isto não necessariamente representa um problema, mas o presidente de Angola está a fazer um trabalho brilhante no que toca a atrair, trazer de volta a confiança aos investidores, porque os investidores haviam perdido confiança no mercado, mas as ações que o presidente tem levado a cabo estão a assegurar uma muito maior confiança dos investidores no mercado angolano. Portanto, nesse aspecto, o presidente angolano está a fazer um bom trabalho. Institutions and addressing those things heads on will inevitably bring comfort to the international community, and as a result probably entice more FDI from neighbors like South Africa and Angola as much as they will come from the United States. I think in a lot of the service industries, that's an area of infinite exploration. Service industries are lower cost, tend to drive further, but Angola is a large country with tons of resources, so I can see diversification away from the oil and gas industry into what maybe more mining
development value added to those industries. But I think Pronto, falando nos setores, há aqui vários setores que se podem explorar, não é? Acho que o setor dos serviços é claramente um dos serviços em que há mais oportunidades, principalmente a nível dos serviços financeiros. O setor de petróleo e gás é claramente uma realidade, mas o setor dos serviços e o setor dos serviços financeiros são naturalmente a parte mais apetecível. Existem também outros setores. In general, there's agriculture production that could take place in an expansion of the tourist industry. E penso que, de uma maneira muito geral, o setor da agricultura e alguns investimentos na agricultura poderão, de certo modo, alavancar naturalmente essas relações. Há certamente e claramente espaço para investimento americano na agricultura. Global markets have been pretty confident in the moves he's made. He has been decisive from day one in coming to the market. He has proven that he is no one else's president but his own, and that of the people primarily, but is a president who isn't being directed by those of the past. And I think some of the things he's done to rebalance boards of directors of parastatal organizations and looking at the reality of Angola's place both within the SADC region of Southern Africa, but also in the global community. He's made the overtures that diversification is the only thing that's going to. Pois, o presidente de Angola, como estava a dizer, está a fazer um trabalho muito bom. Vamos olhar para aspectos muito concretos, um dos quais é a questão de voltar a trazer a confiança para os investidores e trabalhar muito próximo dos organismos multilaterais de investimento, como o Banco Mundial e outros. Isto pode, naturalmente, restabelecer a confiança. É um trabalho que está a ser feito e que, de certo modo, pode-se considerar positivo. E assim, vamos terminar com essas declarações de Scott Eichner, presidente executivo do Centro de Negócios Estados Unidos-África, da Câmara de Comércio Americana, exatamente, e claro que também é o vice-presidente desta mesma Câmara de Comércio dos Estados Unidos para a África, não é? Para as relações internacionais e para a África, o homem que tem a missão de aumentar o investimento direto estrangeiro dos Estados Unidos em África, com apoio das AmChams e, no caso da AmCham Angola, que tutela este programa de rádio. Assim, vamos dizer que foi o essencial das palavras de Scott Eichner. Vamos, naturalmente, continuar a trazer-lhe mais elementos importantes neste programa, A Hora da AmCham. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma edição da Hora da AmCham, programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Vamos agradecer a sua presença. Sabe que esse programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo prazer realizo e apresento esse espaço da rádio a todos. Continuação de excelente quarta-feira. Nós regressamos na próxima semana. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.